E aí, pessoal, a preparação para a prova de matemática está a todo vapor? Então, essa nossa conversa de hoje vai cair como uma luva. A gente vai fazer uma super revisão focada nos, digamos, blocos de construção de todos os números. Os primos, os compostos e, claro, a poderosa fatoração. Bora mergulhar nisso? Pode parecer só mais um assunto da matéria, né? Mas a verdade é que os números primos são a base de praticamente toda a segurança digital que a gente usa. É sério. Desde senhas de e-mail até as transações bancárias, tudo depende dos segredos que esses números guardam. Interessante, não acha? Nosso roteiro de estudos hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, vamos sacar por que os primos são tão importantes. Depois, diferenciar eles dos compostos. Aí, vamos aprender como encontrar esses caras. Em seguida, decompor qualquer número e, para fechar, uma formulinha-chave para resolver aquelas questões de prova. Beleza? Vamos começar conectando a teoria com o mundo real. Afinal de contas, por que a gente dedica tanto tempo para estudar esses números tão específicos? A resposta está bem aí. É que a dificuldade de fatorar números primos que são gigantescos é o que cria as travas digitais que protegem nossas informações. Como o texto ali aponta, eles viraram a base da criptografia. Então, entender o básico sobre eles já é o primeiro passo para entender o mundo de tecnologia à nossa volta. Certo? Para mandar bem na prova, as definições têm que estar na ponta da língua. Vamos deixar bem clara a diferença entre esses dois tipos fundamentais de números. Essa aqui é a definição clássica. Um número primo é exclusivo. Ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, e mais ninguém. Pensa no 2, no 3, no 5, no 7. Eles são os tijolos originais da matemática. E aqui a gente tem o oposto. Basicamente, qualquer número que não for primo e que também não seja 1 é chamado de composto. Ele pode ser construído a partir da multiplicação de números primos. Por exemplo, o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. O 70 é 2 vezes 5 vezes 7. Agora, olha que legal essa comparação direta. De um lado, os blocos indivisíveis. Do outro, as estruturas que eles formam. E atenção aqui, pessoal, para o caso especial. O número 1, ele não é nem primo, nem composto, porque ele só tem um divisor. Essa é uma pegadinha clássica de prova, hein? Fica a dica. Ok, já sabemos o que eles são. Mas e aí, como a gente consegue identificar um número primo no meio de uma lista? Existe um método muito antigo e super elegante para isso. Esse é o famoso crivo de Eratóstenes, um algoritmo com mais de 2000 anos. A ideia é genial de tão simples. O método basicamente peneira os números. A gente começa com o primeiro primo, o 2, e sai riscando todos os múltiplos dele. Depois pega o próximo que sobrou, o 3, e faz a mesma coisa. E assim por diante. E essa imagem ilustra o resultado perfeitamente. Dá uma olhada em como a tabela mostra o processo acontecendo. Depois que a gente risca os múltiplos de 2, 3, 5 e 7, os números que sobram, esses circulados, são exatamente os números primos até 50. É um método visual e super eficaz. Agora a gente entra no coração da matéria, a fatoração. Se os primos são os blocos de construção, a fatoração é o processo de descobrir exatamente quais blocos e quantos de cada formam um número. É como se a gente estivesse encontrando o DNA de um número. Então, o ponto principal é esse aí, conhecido como teorema fundamental da aritmética. Ele garante duas coisas. Todo número composto pode ser quebrado em fatores primos, e essa combinação de fatores é única para cada número. É tipo uma impressão digital. O número 24, por exemplo, vai ser sempre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E ponto final. A teoria é bem clara, né? Mas como a gente faz isso na prática, principalmente com um número que não é nada óbvio, como esse aí? O método é bem sistemático, como dá para ver no exemplo. A gente passa aquele traço vertical do lado do número e começa a dividir pelo menor primo possível, que é o 2. Vai dividindo por 2 até não dar mais conta exata. Aí a gente tenta o próximo primo, o 3. Depois o 5 e assim vai até o resultado da divisão chegar no 1. Os números que a gente usou para dividir, ali do lado direito, são os fatores primos. Certo, saber fatorar é uma habilidade essencial. E agora, vamos ver uma das aplicações mais diretas disso, uma coisa que vive aparecendo em prova. Como encontrar a quantidade total de divisores de um número. Imagina só uma questão que pede o número total de divisores de 462. Tentar listar um por um na mão levaria tempo demais, e a chance de esquecer algum seria enorme. A fatoração prima nos dá um atalho incrível para isso. E o atalho é essa regra aí. Depois que a gente fatora um número e escreve em forma de potências, o esquema é o seguinte: a gente pega cada expoente,
soma 1 a ele e depois multiplica todos esses resultados. Pode parecer um pouco abstrato, mas com um exemplo prático vai ficar tudo super claro. Vamos aplicar no 462. Primeiro passo, fatorar. Ele é 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11. Cada um desses fatores, como não tem nada escrito, tem um expoente 1. Agora a gente aplica a fórmula. Pega cada expoente, que é 1, e soma 1. Então a gente fica com 2, 2, 2 e 2. O último passo é multiplicar tudo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O resultado é 16. E pronto, o número 462 tem exatamente 16 divisores. E agora, para a gente fechar o círculo, já vimos a teoria, a prática para a prova, e agora vamos voltar para aquela ideia surpreendente lá do começo. O ponto-chave aqui é a escala. Fatorar 462 é fácil. Agora, fatorar um número com centenas de dígitos é praticamente impossível, mesmo para os computadores mais rápidos do mundo. E é justamente essa dificuldade que os sistemas de criptografia usam para criar chaves de segurança que ninguém consegue quebrar. Então, da próxima vez que aparecer uma questão sobre números primos na prova, vale lembrar que não é só sobre matemática abstrata, é sobre os fundamentos que protegem o nosso mundo digital. A pergunta que fica no ar é o que mais esses números incríveis ainda têm para nos revelar. Bons estudos!